Olá, na aula de hoje a gente vai começar a discutir um assunto que é da maior importância para o vestibular, que é a análise combinatória. Mas também é um dos assuntos que os alunos têm mais dificuldade pela grande quantidade ou variedade de exercícios que aparecem e às vezes cada um deles com um raciocínio um pouquinho diferente dos outros e nem sempre saber as fórmulas ou conhecer a teoria apenas é o suficiente. E a gente vai começar discutindo hoje um dos princípios que é muito importante nesse tema da análise combinatória, chamado princípio da adição. A análise combinatória no ensino médio trata basicamente de problemas de contagem, ou seja, você quer contar coisas ou contar elementos de um conjunto que foi formado sob certas condições. Então, as nossas perguntas básicas vão ser quantos, quantas, ou seja, sempre perguntas ligadas à quantidade. Vamos começar com esse primeiro exemplo aí. Quantos números de 10 a 1000, quando lidos da esquerda para a direita, são formados por dígitos consecutivos e em ordem crescente? Dois exemplos são os números 456 e 1234. Bom, nossa tarefa então é contar quantos números de 10 até 10.000 são formados por algarismos consecutivos e colocados em ordem crescente. O exemplo que foi colocado aí de um número que tem essa condição é o número 456. Esse número está entre 10 e 10.000 e seus algarismos estão em ordem crescente e são dígitos consecutivos, ou são algarismos consecutivos. Já o número 890 não é um caso desses, porque apesar de o 8 e o 9 serem algarismos consecutivos, do 9 para o 0 você não tem números consecutivos. Então a ideia é a ideia é calcular quantos números no total de 10 até 10.000 satisfariam essa condição denunciada. E essa é a pergunta típica de combinatória: contar agrupamentos ou conjuntos que foram constituídos a partir de certas condições e descobrir quantos elementos tem nesses conjuntos. Bom, a estratégia que a gente vai usar aqui é aquela estratégia mais elementar de contagem, que é listar todos os elementos que satisfazem aquela condição. E apesar disso nem sempre ser possível no vestibular, porque às vezes a gente está querendo contar alguma coisa e o resultado vai ser um número muito grande, em muitas questões do próprio vestibular, é possível, mediante uma certa organização, você listar uma por uma das possibilidades que satisfazem ou que atendem àquela condição. Então você vai, nesse problema, por exemplo, listar todos os números de 10 até 10.000 que têm algarismos consecutivos e em ordem crescente. Bom, em vez de listar de maneira aleatória, eu vou tentar organizar a nossa lista. Porque esse é um dos segredos de fazer listagens para questões de combinatória. Em vez de fazer de uma forma aleatória, você faz de maneira organizada, para evitar que você cometa um dos erros que são os mais comuns na combinatória, que são você esquecer de contar algum objeto ou acabar contando algum duas vezes. Então, para organizar essa lista, eu vou pensar assim: como nossos números vão de 10 a 10.000, ou eles terão 2 algarismos, ou eles terão 3 algarismos, ou eles terão 4 algarismos. No máximo 4 algarismos, que 10.000 seria o primeiro número com 5 algarismos. Então, vamos tentar listar agora quantas opções a gente tem com essas condições, separando em 3 grupos. Primeiro vamos contar os números de 2 algarismos, depois os de 3 algarismos e finalmente os de 4 algarismos. Eu vou chamar de conjunto A o conjunto formado pelos números de 2 algarismos que satisfazem as condições desse enunciado. Números de 2 algarismos. E agora eu vou listar que números são esses. Só que eu vou listar alguns exemplos, já tentando também manter a ordem na hora que eu for listar esses elementos dentro do meu conjunto. O número 12, ele tem algarismos consecutivos em ordem crescente, 23 também, 34 também, 45. O último que tem essas condições, ou que satisfaz essas condições, é o número 89. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, até 8, 9. Se você contar um por um quantos números desses você vai ter, você vai concluir que são 8 números no total. Ou seja, você poderia criar a lista inteira se você quisesse e contar elemento por elemento que está lá dentro. Então, o número de elementos do conjunto A deu 8. Eu vou usar esse símbolo aqui para número de elementos de um conjunto, tá? Número de elementos do conjunto A deu 8. Agora, o conjunto B vão ser os números de 3 algarismos. Os números de 3 algarismos começariam no 123. 1, 2, 3 é o primeiro número formado por algarismos consecutivos
em ordem crescente. Tem o 2, 3, 4, o 3, 4, 5. O último desses números seria o número 789. Você listaria um por um desses números, contaria quantos números tem lá dentro agora, você concluiria que são 7 números. Aliás, você pode olhar para o primeiro algarismo de cada um, que você vai estar contando quantos números você escreveu até agora. 123, 234, 345, até os 789 serão 7 números. Então o conjunto B tinha 7 elementos. E finalmente o conjunto C. O conjunto C vai ser o conjunto dos números de 4 algarismos agora que satisfazem a condição do enunciado. O primeiro deles é o número 1, 2, 3, 4. Depois, o número 2, 3, 4, 5. Depois, 3, 4, 5, 6. O último número que satisfaz as condições do enunciado com 4 algarismos é o número 6, 7, 8 e 9. Aqui estão os números, então, do conjunto C. Se você contar um por um novamente, você vai descobrir que agora o conjunto C tem 6 elementos. E aqui está uma estratégia fundamental de contagem. Em vez de contar todos os números de uma vez, eu separei esse conjunto todo em subconjuntos, ou separei em grupos, para contar mais facilmente. O primeiro grupo, ou o primeiro caso, foram os números de 2 algarismos. O segundo grupo, ou o segundo caso que eu analisei, foram os números de 3 algarismos. E o terceiro grupo, ou terceiro caso, foram os números de 4 algarismos. Agora você quer contar, no total, quantos números você tinha de 10 a 10 mil. Isso equivale a você reunir agora esses 3 conjuntos, fazer a união deles no final. E para contar o número de elementos da união desses 3 conjuntos, basta você somar a quantidade de cada um. Ou seja, a resposta final, que seria a união do conjunto A com o B com o C, você vai descobrir somando a quantidade de cada um. Então o total vai ser assim, ó. 8 mais 7 mais 6 elementos. Isso vai dar um total de 21 números. Pronto, esse é o total de números que satisfazem uma condição desse enunciado. O princípio aditivo diz que se você quer contar alguma coisa, mas você resolve separar sua contagem em vários grupos, depois que você tiver contado quantos elementos tem em cada grupo desses, ou em cada subconjunto desse aí, no final, para reunir todos os elementos num conjunto só, bastaria você somar a quantidade de elementos de cada um. E essa estratégia de contar as coisas separando em vários grupos torna sempre muito mais organizada a contagem e, em alguns casos, é o único método possível você chegar em algum resultado para a sua questão. Então, esse é o primeiro princípio aditivo. Dá uma olhadinha aí. Se 2 conjuntos A e B não têm elementos em comum, então o número de elementos da união desses conjuntos é a soma do número de elementos de cada um. Ou seja, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B. Quando 2 conjuntos não têm elementos em comum, a gente costuma chamá-los de conjuntos disjuntos. E guarde bem esse princípio. Ele é simples, mas muito importante em análise combinatória. E pode ser estendido, obviamente, para mais do que 2 conjuntos, como a gente acabou de fazer no exemplo que resolvemos. E por hoje é isso. Bons estudos a todos e até a próxima! Tem essas condições, ou que satisfaz essas condições, é o número 89. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, até 8, 9. Se você contar um por um quantos números desses você vai ter, você vai concluir que são 8 números no total. Ou seja, você poderia criar a lista inteira se você quisesse e contar elemento por elemento que está lá dentro. Então, o número de elementos do conjunto A deu 8. Eu vou usar esse símbolo aqui para número de elementos de um conjunto, tá? Número de elementos do conjunto A deu 8. Agora, o conjunto B vão ser os números de 3 algarismos.
Os números de 3 algarismos começariam no 123. 1, 2, 3 é o primeiro número formado por algarismos consecutivos em ordem crescente. Tem o 2, 3, 4, o 3, 4, 5. O último desses números seria o número 7, 8, 9. Você listaria um por um desses números, contaria quantos números tem lá dentro agora, você concluiria que são 7 números. Aliás, você pode olhar para o primeiro algarismo de cada um, que você vai estar contando quantos números você escreveu até agora. 123, 234, 345, até os... Em vez de listar de maneira aleatória, eu vou tentar organizar a nossa lista. Porque esse é um dos segredos de fazer listagens para questões de combinatória. Em vez de fazer de uma forma aleatória, você faz de maneira organizada. Para evitar que você cometa um dos erros que são os mais comuns na combinatória, que são você esquecer de contar algum objeto ou acabar contando algum 2 vezes. Então, para organizar essa lista, eu vou pensar assim. Como nossos números vão de 10 a 10.000, ou eles terão 2 algarismos, ou eles terão 3 algarismos, ou eles terão 4 algarismos. No máximo 4 algarismos, que 10.000 seria o primeiro número com 5 algarismos. Então vamos tentar listar agora quantas opções a gente tem com essas condições, separando em 3 grupos. Primeiro vamos contar os números de 2 algarismos, depois os de 3 algarismos e finalmente os de 4 algarismos. Eu vou chamar de conjunto A o conjunto formado pelos números de 2 algarismos que satisfazem as condições desse enunciado. Números de 2 algarismos. E agora eu vou listar que números são esses. Só que eu vou listar alguns exemplos, já tentando também manter a ordem na hora que eu for listar esses elementos dentro do meu conjunto. O número 12, ele tem algarismos consecutivos em ordem crescente, 23 também, 34 também, 45. O último que Olá, na aula de hoje a gente vai começar a discutir um assunto que é da maior importância para o vestibular, que é a análise combinatória. Mas também é um dos assuntos que os alunos têm mais dificuldade pela grande quantidade ou variedade de exercícios que aparecem e às vezes cada um deles com um raciocínio um pouquinho diferente dos outros e nem sempre saber as fórmulas ou conhecer a teoria apenas é o suficiente. E a gente vai começar discutindo hoje um dos princípios que é muito importante nesse tema da análise combinatória, chamado princípio da adição. A análise combinatória no ensino médio trata basicamente de problemas de contagem, ou seja, você quer contar coisas ou contar elementos de um conjunto que foi formado sob certas condições. Então, as nossas perguntas básicas vão ser quantos, quantas, ou seja, sempre perguntas ligadas à quantidade. Vamos começar com esse primeiro exemplo aí. Quantos números de 10 a 1000, quando lidos da esquerda para a direita, são formados por dígitos consecutivos e em ordem crescente? 2 exemplos são os números 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4. Bom, nossa tarefa então é contar quantos números de 10 até 10. 789 serão 7 números. Então o conjunto B tinha 7 elementos. E finalmente o conjunto C. O conjunto C vai ser o conjunto dos números de 4 algarismos agora que satisfazem a condição do enunciado. O primeiro deles é o número 1, 2, 3, 4. Depois, o número 2, 3, 4, 5. Depois, 3, 4, 5, 6. O último número que satisfaz as condições do enunciado com 4 algarismos é o número 6, 7, 8 e 9. Aqui estão os números, então, do conjunto C. Se você contar um por um novamente, você vai descobrir que agora o conjunto C tem 6 elementos. E aqui está uma estratégia fundamental de contagem. Em vez de contar todos os números de uma vez, eu separei esse conjunto todo em subconjuntos, ou separei em grupos, para contar mais facilmente. O primeiro grupo, ou o primeiro caso, foram os números de 2 algarismos. O segundo grupo, ou o segundo caso que eu analisei, foram os números de 3 algarismos. E o terceiro grupo, ou terceiro caso,
foram os números de 4 algarismos. Agora você quer contar no total quantos números você tinha de 10 a 10.000. Isso equivale a você reunir agora esses 3 conjuntos, fazer a união deles no final. E para contar 1.000, são formados por algarismos consecutivos e colocados em ordem crescente. O exemplo que foi colocado aí de um número que tem essa condição é o número 456. Esse número está entre 10 e 10.000 e seus algarismos estão em ordem crescente e são dígitos consecutivos, ou são algarismos consecutivos. Já o número 890 não é um caso desses, porque apesar de o 8 e o 9 serem algarismos consecutivos, do 9 para o 0 você não tem números consecutivos. Então a ideia é a ideia é calcular quantos números no total de 10 até 10.000 satisfariam essa condição denunciada. E essa é a pergunta típica de combinatória: contar agrupamentos ou conjuntos que foram constituídos a partir de certas condições e descobrir quantos elementos tem nesses conjuntos. Bom, a estratégia que a gente vai usar aqui é aquela estratégia mais elementar de contagem, que é listar todos os elementos que satisfazem aquela condição. E apesar disso nem sempre ser possível no vestibular, porque às vezes a gente está querendo contar alguma coisa e o resultado vai ser um número muito grande, em muitas questões do próprio vestibular, é possível, mediante uma certa organização, você listar uma por uma das possibilidades que satisfazem ou que atendem àquela condição. Então você vai, nesse problema, por exemplo, listar todos os números de 10 até 10.000 que têm algarismos consecutivos e em ordem crescente. Bom,